Oi, tudo bem com você? Meu nome é Bruna Padovan, para você que ainda não me conhece, esse é mais um vídeo aqui no canal. Então sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu vim contar para vocês um caso bem diferente aqui, acho que é o primeiro desse tipo aqui do canal, que é um caso sobre ufologia. Então hoje a gente vai falar sobre o caso da represa Billings, ou a represa de Guarapiranga. Esse caso ficou famoso por se tratar de um suposto ataque alienígena, devido às condições terríveis que um corpo da vítima foi encontrado, com características de mutilações, tortura. Por causa disso, esse caso ficou muito conhecido e fez com que todos acreditassem que era um ataque de extraterrestre. Então esse vídeo vai ser um pouco diferente, mas vai ser de um tema que eu tenho certeza que vocês também gostam. Então já sabe, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve aqui para me ajudar, compartilha com seus amigos. Vou deixar aqui para vocês também o meu Instagram para vocês me seguirem lá, onde eu posto várias coisas sobre serial killers. Aí lá também vocês conhecem um pouco mais do meu trabalho, com terror. Enfim, chega de enrolação e vamos começar o caso de hoje. Tudo começou quando o Joaquim Sebastião, de 53 anos de idade na época, ele decidiu ir até a represa de Guarapiranga, onde ele costumava ir pescar. Então, no dia 29 de setembro de 1988, ele se levantou de sua cama com a intenção de passar o dia pescando na represa. Absolutamente, completamente sozinho, ele se despiu, ficando apenas de cueca, e as roupas ele colocou atrás de uma árvore no meio da mata. Ele entrou na água levando somente os itens de pesca que ele tinha e ele atravessou a represa. Então assim foi o último dia que ele foi visto. Ele passou o dia todo pescando lá e até que o dia seguinte a família dele já começou a perceber que tinha alguma coisa errada, porque ele não tinha aparecido, ele não tinha voltado. E eles acharam estranho porque ele sempre ficava um dia só e no dia seguinte ele já voltava. Durante a semana, um menino estava passando por lá e ele viu o corpo cheio de urubus, então ele saiu correndo para avisar os moradores em busca de ajuda, né? E ele foi atrás dos moradores que moravam ali por perto e eles ligaram na mesma hora para a polícia e a polícia chegou no local. Quando a polícia chegou, eles acionaram o corpo de bombeiros que foi lá retirar o corpo. A princípio, o corpo foi dado como indigente, mas depois não demorou muito tempo para que eles relacionassem e descobrissem que o corpo era do Joaquim. Os familiares do Joaquim disseram que ele sofria de epilepsia e que ele era alcoólatra, então ele sempre bebia, ele tomava remédio tarja preta, então ele sempre misturava remédio com bebida. Aí assim, o laudo do legista confirmou que isso era verdade realmente, e devido ele misturar remédio com bebida, eles meio que afirmaram que ele sofreu um tipo de desmaio, então ele acabou ficando lá à mercê de tudo que poderia acontecer, né? Esse local já era conhecido como um local de desova, então frequentemente eram largados corpos por lá, e era um local assim que já tinha uma reputação não muito boa. Vou falar para vocês então a maneira de que o corpo foi encontrado. O corpo do Joaquim estava sem os olhos, sem as orelhas, sem o ânus, sem o saco escrotal, sem os órgãos internos, o corpo não tinha nenhum órgão interno. Em algumas partes do corpo tinha algumas incisões de aproximadamente 4 centímetros e elas tinham aparência, como se elas tivessem sido cauterizadas. Não tinha nenhum rastro de sangue, o corpo estava completamente seco, limpo, não tinha sinais de asfixia, alguma coisa desse tipo. Era um corpo vazio, com algumas incisões, como eu falei pra vocês. Então tinha nas axilas, na barriga, na perna e nos pés. Tem 7 fotos do corpo, que eu vou deixar pra vocês o link na descrição pra vocês, caso vocês quiserem ver, mas é bem forte, já digo que as fotos são bem chocantes, assim. E nessas fotos a gente pode ver que, o corpo tava limpo, não tinha tripa pra fora, coisa assim. Nas fotos a gente pode ver como o corpo, essa parte aqui da barriga tá pra dentro, entendeu? Porque tá vazio, né? Não tem os órgãos. No laudo dizia que a morte foi causada por hemorragia e também continha edema cerebral, o que dizia que ele teria sofrido muita dor enquanto ele morreu. E o médico legista também afirmou que aquelas lesões foram feitas cirurgicamente. Ele alegou que algo foi enfiado pelo aquele buraco na barriga dele e fez com que sugasse todos os órgãos para fora. Então, por isso que o corpo estava sem órgãos. Esse foi o laudo do legista, tá? E eles também fizeram um exame toxicológico e não foi detectado nada
além de que ele sim misturava a bebida com os remédios que ele tomava. Algumas partes do corpo também estavam escuras, tipo parte da cabeça. Então o legista também falou que ele poderia ter sido atingido por um raio, porque naquela área seria assim, fácil para ele ser atingido por um raio. Também foi afirmado que ele estava vivo quando tudo isso aconteceu. Provavelmente, então, ele deve ter sofrido muito e sentido muita dor a tudo isso que aconteceu com ele. Foi confirmado também que ele não recebeu nenhum tipo de sedativo ou analgésico para dor. Pela estranheza de tudo, o caso acabou com a investigação finalizada. Tudo isso, então, foi mantido em segredo, as fotos ficaram confidenciais para não levantar nenhum tumulto em relação a isso. Tudo veio à tona até que a revista UFO publicou o caso, alegando que aquilo foi um ataque de extraterrestres. Aí o caso acabou a ser repercutido, foi até parar no programa do Ratinho e em todos os jornais todo mundo falava sobre esse caso e todos faziam perguntas que eles queriam saber o que realmente aconteceu ali, se realmente foi um caso de extraterrestre. Na revista, eles compararam o caso com um caso que aconteceu em todo o mundo, que é o caso de extraterrestres que atacaram alguns animais de fazenda. Então, todos os animais eles foram encontrados da mesma forma que o corpo, sem os olhos, sem a orelha, sem o ânus e todas as mesmas características do corpo do Joaquim. Então, devido a toda essa repercussão que causou, foi pedido um novo laudo do que aconteceu. Então, o médico legista, ele mudou completamente o que ele falou e ele disse que tudo aconteceu por ataque de urubus, ataque de predadores, que o corpo ficou lá. Só que mesmo assim todo mundo achou estranho, porque o corpo não havia sinais de animais. Então todo mundo começou a estranhar ainda mais, entendeu? Nisso, numa tentativa de meio que se defender, o legista, a perícia e tal, eles começaram a mostrar casos semelhantes, né? De corpos que foram encontrados da mesma forma e que foram comprovados que eram animais que tinham atacado esses corpos. Então eles também ouviram testemunhas que encontraram o corpo, testemunhas que moravam ali por perto, e as testemunhas alegaram que tinha sim urubus em cima do corpo. Só que assim, um fato que é mais intrigante é que o corpo, ele estava ali tempo suficiente para que os animais realmente devorassem o corpo e não sobrasse nada, mas o corpo estava intacto, como eu falei para vocês. As fotos, na verdade, elas foram vazadas por alguém que sim queria que o caso viesse à tona para que a verdade fosse revelada. Uma das testemunhas alegou que ela teria já visto situações parecidas. Ela uma vez viu um cavalo que estava sendo atacado por urubus e tipo, ela chegou mais perto para ver. E os urubus saíram de dentro da barriga do cavalo, o que provaria, né, o fato do corpo tá com aquelas incisões que eu falei pra vocês. Ela também citou uma vez de um cachorro que tava com a pata machucada e o cachorro tava sendo devorado vivo pelos urubus. Eles até solicitaram o corpo de um cachorro e eles colocaram lá, né, no local que tudo aconteceu e deixaram lá para ver o que ia acontecer. Então passaram-se 3 dias e eles ficaram observando até que eles viram que em 3 dias não tinha absolutamente mais nada do corpo do cachorro, não tinha nem os ossos do animal. Então isso a gente pode comparar uma coisa com a outra, entendeu? O corpo ficou lá, o corpo do cachorro por 3 dias, não sobrou nem os ossos, enfim. Essas fotos do cachorro também foram anexadas no caso. O legista, assim, afirmou, então, os bombeiros, todos que fizeram parte da equipe, eles afirmaram que o corpo foi, sim, atacado por animais predadores à noite. Essa foi a causa da morte, foi isso que eles alegaram. Eu esqueci de falar para vocês também que antes de eu fazer o roteiro para esse caso, eu fui pesquisar o ataque dos urubus, porque eu queria ter certeza do que eu tava falando para vocês. E realmente bate com a maneira que o corpo foi encontrado. Os urubus, eles atacam dessa mesma forma. Eles arrancam os olhos, arrancam a boca, a parte dos lábios, as orelhas, porque são partes moles. Então, para eles, realmente são mais fáceis para eles. Então, depois disso, eles ficam bicando o mesmo lugar até furar. E realmente, em alguns casos, eles até entram dentro do corpo do animal. E aí, eles devoram de dentro para fora. Então, o que eu quero saber agora é o seguinte: o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que foi realmente um ataque de extraterrestres? Ou vocês acham que foi devido aos animais que ficaram lá
em volta do corpo. Contem aí pra mim nos comentários. Mesmo eles justificando tudo isso, a gente nunca vai saber realmente o que aconteceu, mas uma coisa realmente é verdade, é um grande fato, é que isso é muito estranho, né? Realmente a gente pode ver que é bem bizarro esse caso. Esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões para os próximos vídeos aqui do canal, deixa aqui também nos comentários. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau!